E aí, como vocês estão? Hoje o podcast Escuta Ativa traz um assunto especialíssimo. A gente vai falar sobre registros acásticos. Mas o que é isso? Quem que escreveu esses registros? A gente consegue alterar isso? É isso que a nossa convidada de hoje, agora parceira também da Rede Integrativa, a Karen Lieg, vai falar pra gente. Então fiquem aí porque esse assunto vai ser super legal. Pessoal, da onde vêm esses registros acásticos? Quem que escreveu, Karen? Perfeito. Então, Ricardo, assim, é uma história bem antiga, né? Porque, assim, a primeira vez que se ouve falar em registros acásticos são os Vedas, né? Isso faz Ah, mais de 5.000 anos, então. Só que eu acho que fica um pouco fora do contexto, as pessoas não têm muito acesso a registros, né? E nós estamos numa época em que está sendo permitido esse acesso. Então já tinha, os indianos já conheciam, então é, os egípcios falavam, né, na época de Serapis Bey, falava sobre os registros acásticos, e o que a gente sabe é que quem comanda, quem é, digamos assim, o grande ser por trás de tudo isso é o Metatron, né? Seria o arcanjo Metatron. Porque ele é o primeiro escriba, ele é o ser que cria os primeiros registros. Mas quando a gente olha para a história, né, para a parte talvez mitológica, talvez espiritualista disso, mas o que a gente sabe de real é que os registros, eles existem como informações dentro de todos os átomos, né? Que a gente chama de informações de luz. Só que são códigos que nós ainda precisamos treinar para entender. Então, por isso que precisa, às vezes, a gente fazer, né, um processo de conseguir captar registros, de conseguir acessar esses registros. E há uma diferença entre você acessar registros acásticos dentro aqui da nossa consciência tridimensional, de terceira dimensão, e nós acessarmos registros acásticos com uma consciência alterada em dimensões superiores, vamos dizer assim, né? Quando a gente expande a nossa consciência para outras esferas de conhecimento. Então, quando a gente consegue fazer isso, a gente consegue acessar um nível de informação que a gente diz que é fora da dualidade e que não possui julgamento. Então, essa é a grande diferença hoje do registro acástico para qualquer outro tipo de informação. Eu não sei, para mim está dando eco, eu não sei se para vocês está dando eco também. eu vou dar uma baixada aqui no meu volume, pode ser o meu microfone que está pegando você falando. Tá, pode Legal. ser. Está dando um Então, eco atrás. tudo bem, Ok. acho que agora melhorou. Você me dá um feedback aí, pessoal, se vocês estão Agora ouvindo melhorou. legal. Melhorou? Agora não, Então era o meu mas é. fone. Então, Karen, mas aí que tá. Esses registros, eles ficam gravados aonde? Eles ficam gravados dentro dos átomos, mas eles são organizados, as informações são organizadas nisso que a gente chama de grande biblioteca de registros acásticos, que nada mais é do que um grande computador quântico. Que Porque a coisa! imagem que a gente guarda, né? A imagem que a gente guarda de registros é a imagem do livro da vida, né? Que falam na Bíblia, onde registra a história de cada alma. Só que o livro da vida, na verdade, ele é a biblioteca pessoal de cada um, que é a história particular de cada um. Mas os registros acásticos, o Akasha no total, ele tem muito mais do que só a história individual de cada um. Ele tem outras ligações, né, outros intercâmbios, onde essas histórias se cruzam, por exemplo, em tempos de guerra, né, em tempos de aconteceu alguma coisa, isso fica registrado nessas memórias como uma intersecção de muitas pessoas, de muitas almas que se cruzam naquele momento, né? Então, basicamente, a grande biblioteca, ela é a soma de todos os registros. Uhum. Agora eu queria te fazer uma pergunta meio diferente, assim. Então, os animais, eles estão inclusos nesses registros? Eles também têm os registros deles? Eles também têm, e a gente faz a leitura também de pets. Eu tenho, Ah, inclusive, alunos que são especializados em fazer leituras de pets. Eles preferem fazer leituras de pets.
O mais incrível, Ricardo, é que quando a gente faz uma leitura akáshica de um bichinho, o efeito sobre eles é tão rápido, é tão potente, que ele, tipo assim, antes da leitura ele é um bichinho, depois da leitura é outro. Eles mudam, realmente eles têm uma cura muito mais rápida que o ser humano, porque eles já não têm muito julgamento, né? Então, quando a gente faz esse acesso aos registros deles e libera essas malhas, automaticamente eles têm uma cura, assim, gigantesca. E de plantas também dá para fazer leitura? Dá para fazer, a diferença é que plantas têm uma consciência que é coletiva. Os animais, eles têm uma consciência semi-coletiva, que eles têm intersecção dentro das suas espécies, das suas raças, enfim. As plantas é muito coletivo, né? Por exemplo, vai fazer o registro de uma samambaia, vai pegar milhares de samambaias, né? Então, dá para fazer, mas é um pouco diferente, né? A gente vai pegar toda uma história longa daquela espécie, a gente vai pegar uma coisa que é muito mais ampla, né? Mas dá para fazer. Agora eu Dá para fico fazer imaginando. lugares também. Então, eu fico imaginando como que você chegou a esse conhecimento, porque você fez um curso, você recebe uma canalização, você usa alguma ferramenta, algum oráculo, como que é isso? Eu não uso oráculos, né? Começou a vir a informação para mim, né? E, claro, depois que a gente vai descobrindo as histórias, elas vão se emendando, né? Então, a minha história ela foi sendo construída, como eu digo, por pecinhas de um quebra-cabeça. E eu fui sabendo desses conhecimentos justamente acessando os registros. Então, eu sempre digo que a maior parte do meu conhecimento hoje vem dos registros. Mais do que das faculdades que eu fiz, mais do que as formações terapêuticas que eu fiz, o registro hoje ele é a minha principal fonte de informação. Até porque o registro conseguiu consertar algumas informações que eu tinha que estavam meio distorcidas. Então parece que deu uma direção assim para tudo aquilo que a gente sabe, que às vezes entende errado ou é passado errado, enfim. E os registros eles consertam isso também. Então, pode-se dizer que hoje, sendo terapeuta, né, você fez formações aí, tem toda uma coisa que a gente vai também se aprofundar um pouquinho, mas você percebeu qual que é a diferença para essa terapia na sua vida antes e depois dela? Uau, muita, muita diferença. Ela se torna um crescimento que é um crescimento de uma expansão muito grande. Eu vou colocar assim como uma expansão geométrica, né? Que é quando vão se somando esses crescimentos e chega um momento que o crescimento ele se torna uma curva assim, ascensional, né? Muito grande. Eu percebo o quanto que isso mexeu na minha própria formação, no meu próprio autoconhecimento, no quanto que hoje eu consigo ser muito mais autoconfiante, né? Confiar em mim, compreender muito mais quem eu sou e confiar muito nesse trabalho também. As pessoas acham que eu já nasci assim, né? Que eu sempre fui uma pessoa super segura, super tranquila, super independente. E isso não é verdade, né? Eu tive uma adolescência bem problemática, né? Fui uma criança extremamente fechada, eu tinha medo de conversar com as pessoas, eu tinha medo de me relacionar, então muitas questões de vida. E dentro das terapias que eu fui encontrando esse caminho. Só que eu percebo a diferença quando eu encontro os registros akáshicos, quando eles começam a fazer parte da minha vida e o quanto que eu tive um crescimento a partir dali. Eu posso dizer que hoje eu sou outra pessoa totalmente diferente dentro dos registros, né? Muito bom. Então, você fez um movimento, você decidiu ensinar, né? Isso, Ah, exatamente. óbvio. Eu acho que é um passo a passo natural, né, Ricardo? Porque eu comecei há bastante tempo, eu acho que eu nasci professora, como eu digo. Porque a minha mãe era professora e era algo que eu admirava demais. Eu tinha muito prazer em dizer, minha mãe é professora, sabe? Eu dizia aquilo como se ela fosse, sei lá, rei, rainha, sabe? Era meu orgulho, né, ali. E eu fui fazer magistério, então, né? Fiz magistério, me formei. Depois do magistério, fui fazer engenharia química. E ali eu fui chamada a dar aula de matemática numa escola. E era o que eu queria trabalhar com jovens, né? E dali eu fui para matemática, depois eu fui dar aula de física.
no ensino médio e fiquei 10 anos dando aula, né? Nessa época eu já era terapeuta, então eu fazia as duas coisas ao mesmo tempo, né? Quando eu vim para Porto Alegre, eu larguei um pouco esse dar aula, mas aí eu comecei a dar aula de reiki, dar aula de terapias, né? Eu dava aula de mecânica quântica, eu dava aula de metafísica da saúde, né? Dentro de um curso de naturopatia. Então foi natural eu me tornar professora. E quando começou a formar todo esse conhecimento a respeito dos registros, eu criei um sistema chamado Sistema Frequencial Anjo Humano, que é um sistema que junta 3 técnicas, que é os registros, a reintegração de consciência e a terapia frequencial. Mas os registros, eles são o carro-chefe para mim e são a porta de entrada para todo o resto. Porque é a partir desse conhecimento que a pessoa ela vai se curar e vai também auxiliar na cura do outro, né? Eu digo sempre que eu não vendo um curso, né, Ricardo? Eu vendo uma biblioteca infinita. E isso é o que faz toda a diferença, porque a partir do momento que você tem uma ferramenta onde você tem acesso a respostas que são respostas muito profundas, que são respostas muito verdadeiras, toda a tua vida pode se modificar. Tu começa a compreender as leis que estão por trás de tudo que acontece. Então isso faz toda a diferença, né? Ah, Então, eu quero saber. Olha, eu algumas quero saber. centenas aí de leitores formados já. Mas eu quero saber, então, dá uma palhinha aí. Quais são as regras que a leitura de registros akáshicos te impõe na tua vida e na vida do leitor? Bastante coisinhas. É assim, Ricardo, a primeira coisa que o registro ele impõe para a gente é lidar com a verdade. Ética, verdade, né? Eu já vi pessoas com problemas éticos que eu acho que todos nós viemos, né? Aquelas pequenas mentirinhas, aquelas coisas que a gente aprende socialmente a fazer, né? Ou ainda as defesas que nós temos do nosso próprio ego, a gente tem um pouco de medo, né? De ser tão verdadeiro que a pessoa não nos aceite, né? Então essas pequenas coisinhas, elas vão sendo corrigidas dentro do sistema. Porque quando a gente vai fazendo o atendimento para as outras pessoas, a gente vai se espelhando. E existe uma frase que eu chamo de chave de consciência, que é: se eu me curo, eu te curo. Então, todo o terapeuta que passa pelo sistema frequencial Anjo Humano, ele aprende a usar isso. Ou seja, eu estou falando contigo, eu estou fazendo uma leitura para ti. Primeiro eu puxo aquilo para mim, ou seja, o que nessa história é meu? O que na história que eu estou lendo para o Ricardo, por exemplo, é minha doença, é meu desequilíbrio, é minha dor, né, emocional. E aí eu puxo isso para mim, e aí eu entro no amor, resolvo em mim a dor, e aí eu me curo, e eu estou apta a curar. Então é um processo que a gente começa a fazer automaticamente, para tudo na vida. A gente começa a espelhar, olhar que ressonância eu tenho nisso, que ressonância eu tenho na guerra que está acontecendo, que ressonância eu tenho nisso que está acontecendo. Então a gente começa a liberar essas ressonâncias e começa a curar-se. E ao curar-se, eu me torno apto também a curar o outro. Ou pelo menos buscar esse caminho. Era para ser assim, nem todo mundo tem facilidade, né? Porque também é uma coisa acessível que não é para todo mundo. Mas é preciso ser médium? É preciso ter aí um caminho filosófico? O que tem que fazer? Como funciona? Os registros, eles estão um pouco fora das religiões, né? Eu sempre coloco isso, não há uma religião por trás, ou uma religião que tenha regência desses registros, né? Os registros, eles existem por conta própria. Eles são a história da humanidade, né? E acessar isso, acessar o que está acontecendo, o porquê está acontecendo, é que traz essa cura. Então, não precisa ser religioso. Obviamente, precisa acreditar que existe algo a mais, porque o registro ele vai acessar a vida passada, você acreditando ou não em vida passada, né? Ele vai acessar a origem cósmica, ele vai acessar muitas questões que você precisa pelo menos olhar para isso, entender que pode ser que exista, ok? Abrir-se a sua mente, né? Ele também não precisa ser médium exatamente. A mediunidade, na verdade, ela é
o intermédio, né, entre eu e um outro ser de uma outra dimensão, ok? E o registro não é isso, né? O registro é o acesso direto às informações dentro de um sistema de computador, que a gente vai acessar mentalmente pela nossa própria consciência, porque é um sistema quântico. Quando a gente faz esse acesso, a gente pode usar o canal mediúnico como um canal inicial, ele vai ajudar a abrir os outros. Só que quando tu usa a mediunidade para fazer isso, tu está utilizando o acesso de um outro ser aos registros. Né? Então, não é você que está acessando. Então, o que a gente usa? A gente usa canal visual, sinestésico, a gente usa canal cognitivo, né? É um acesso da nossa consciência a essas informações. Esse é meu... Entendi. Eles sentem, né? Eles têm uma sensibilidade muito maior do que a nossa, né? Então, os Ela está aqui bichinhos, correndo. eles estão aí também para ajudar nesse processo de limpeza, de reescrever esses registros. Você já percebeu alguma ação direta deles? Então, eu tenho uma história muito longa com os gatos, né? Eu digo que eu tenho meu próprio lugar de retiro espiritual, né? E nesse lugar de retiro espiritual eu tenho alguns gatos que eram meus, que eles escolheram permanecer, né? Porque as pessoas dizem, você está segurando. Não, eu faço questão de liberá-los totalmente, quando eles se vão, né? Mas, às vezes, eles escolhem ficar como guardiões. Eu tenho 2 que escolheram ser guardiões, os outros acho que ficam mais pela companhia mesmo. Mas não aqui, não é nesse plano, é em outro plano, né? É um outro lugar que aí só a minha consciência acessa, né? Eu entendo que sim, que eles têm um processo de absorver muita energia, né? Ela está aqui se esfregando agora na minha perna. Mas eu tento evitar dar para eles esse peso, né? Então eu faço limpeza de aura, né, nos gatos, faço limpeza, removo, né? Faço limpeza neles, deixo às vezes algumas pedras espalhadas, muitas plantas, porque as plantas elas também fazem esse papel, para quem não sabia. A melhor coisa para arrumar a energia de uma casa é encher de plantas vivas, assim, muitas plantas, aquelas bem fortes, né? Quanto mais forte essa planta, melhor, né? Melhor o efeito. Então, a energia fica limpa. Então, eu procuro não pesar os gatinhos com isso, né? Apesar deles se oferecerem, digamos assim, eu procuro não pesar. Muito bom, muito bom. E você, pelo que eu lembro que você estava falando também, você se livrou da morte. Como funcionou isso? Isso são as informações, né, que eu recebo às vezes. Quando eu recebo essas informações, às vezes eu estou distraída, estou né, pensando em outras coisas, pensando na vida, né? E eu me livrei da morte já algumas vezes, né? Algumas vezes. Eu lembro que eu estava andando de bicicleta, de Canela a Gramado, né? A gente fazia essa travessia para fazer exercício, né? De bicicleta. E eu estou indo e eu tenho uma sensação estranha, eu olho para trás. No que eu olho para trás, vem um caminhão, eu olho, o motorista não está na direção. E eu imagino que ele tenha se abaixado para pegar alguma coisa assim. Eu botei o pé na calçada e puxei a bicicleta para cima da calçada e ele fechou a calçada, assim, ele veio. Por muito pouco eu não fui atropelada. Ele foi uma das vezes que eu sinto que a intuição foi. E uma outra vez que eu acho muito impressionante foi um acidente de carro do meu padrasto na época. Ele havia me convidado para ir a Canela, né? E eu disse, não, vou ficar em casa. Eu senti um arrepio, assim, sabe quando sente que não pode? Eu me lembro que eu estava com uma jaqueta grossa, Gramado, Canela, muito frio, né? Então eu puxei aquela jaqueta para cima das mãos e pensei assim, pelo menos eu não corto o rosto. Porque eu pensei, né, vou colocar as mãos. Quando me passou esse pensamento na cabeça, eu disse, isso é um acidente, eu não vou. E ao mesmo tempo, eu tinha ali 18, 19 anos, eu não tive a coragem de dizer para o meu padrasto que talvez ele sofresse um acidente de carro. E eu pedi para ele para descer do carro. Eu fiquei em casa e ele seguiu, né? Quando eu cheguei em casa e a minha mãe perguntou onde ele estava, eu disse, ele foi
para Canela, foi nas Pedreiras e tal. E ela disse, sim, mas agora, tipo, né, já deveria estar voltando e tal, não voltou e tal. E daí eu me lembrei desse pensamento e eu disse, olha, eu pensei isso, e amanhã, pronto, né? Isso é acidente, porque ela já sabia também, né, dessas coisas. E aí levou mais alguns 15, 20 minutos e ele chega com o carro rebocado, ele havia atropelado um cavalo. E esse cavalo, a pata do cavalo destruiu o banco onde eu estava, né? Ele entrou assim pelo. E aí eu pensei, bom, não ia adiantar a minha jaqueta no rosto. Ali eu tava muito, né? Teve uma Meu outra vez que foi um Deus. ônibus que virou, eu estava indo a Caxias buscar uns documentos da minha faculdade, eu era bem nova ali. Eu subi no ônibus em Gramado, onde eu morava bem na avenida, em Gramado, que é a avenida entre Canela e Gramado. E eu subi na avenida para ir a Caxias e cheguei na rodoviária em Gramado e desci. Porque eu senti de novo, eu senti aquela sensação de que algo iria acontecer. Eu desci do ônibus e voltei para casa, voltei a pé para casa. E é longe, assim, né? Dá sei lá, uns 30 minutos, 40 minutos a pé da minha casa. Fui a pé. E eu cheguei em casa, a mãe me olhou e disse assim, ué, tu não estava indo para Caxias? Eu disse, tava, mas eu achei que não deveria. E aí a gente ligou a TV, né? Porque para ver o que estava acontecendo. E o ônibus ele virou, né? E ali na saída tem, né, uma descida, assim, uma ribanceira e tal. E o ônibus capotou nessa ali também. Então ali não sei se eu teria morrido, mas só pelo se machucar já estava, né, de grande também. Meu, mas me diz uma coisa, como que. Porque assim, você já tem a sua experiência com os registros acásticos, você não levou em. Você levou em consideração aquela informação. Mas uma outra Isso, pessoa poderia levar como mais um pensamento que veio e foi embora. Existe isso. alguma diferença aí entre alguma coisa que pode dificultar a leitura, algum bloqueio? O que que pode ser? Então, a primeira coisa é que quando a gente tem essas intuições, isso a gente chama de intuições, né? Que são visualizações muito rápidas de um futuro próximo e que pode te trazer algum risco de vida, né? A intuição é o primeiro pensamento que vem e a gente precisa pegá-lo, a gente precisa captá-lo, né? E essa intuição, geralmente, ela é verdadeira. Geralmente, tipo, 99,9% das vezes. Né? Raramente é alguma coisa que veio de fora, alguém que te inspirou errado, né? E as pessoas não são treinadas a observar isso. Porque a intuição, ela é uma informação que você captou. Só que a gente não é treinado. A gente não acredita nisso, a gente não é treinado. E quando a gente começa, eu fui muito cedo treinada a observar as intuições, a confiar nessas intuições, né? Tanto que eu fiz os movimentos, mas eu era muito nova, né? Eu tinha 16, 17 anos ali, eu ainda não sabia que eu lia registro de caixa, que eu acessava as informações, né? E depois é que a coisa foi se consolidando. E experiência de vida também, né? Experiência de vida acho que faz muita diferença nesse momento. Mas eu Uhum. sempre falo isso para as pessoas, confiem nas suas intuições. Se você sentir que não é para ir por aquele caminho, não vá, né? Volta, faz a curva, não vá, porque alguma coisa pode sair errada. Então a gente procura, né, Hum. desviar desses viagens. Tá, agora eu tenho uma outra pergunta. Registros acásticos é para prever o futuro? Não, registro acástico não é para prever o futuro, tá? Até porque, do ponto de vista do registro acástico, o futuro, eles são muitos caminhos, ok? O futuro que vai se manifestar é aquele onde mais pessoas estão voltadas para passar por aquilo, né? Então, o que o registro ele olha? Ele olha para as possibilidades. Qual a perspectiva, o caminho que tem mais possibilidade de acontecer? Então, para os registros, esse é o futuro provável. Pode mudar? Pode, desde que hajam consciências. Aí não são números de consciências, mas quantum, né? A quantidade de consciência em cima daquele caminho para mudá-lo. Por isso que quando existe alguma coisa acontecendo, a gente deve juntar o máximo de pessoas possível, fazer uma reunião de consciência, como eu digo, né? Se conectar numa rede, para
mudar aquilo, para escolher mudar aquele futuro. É possível? É, desde que haja um número suficiente de consciências e que elas tenham quantidade, né, de consciência suficiente para isso. É possível. Tem que Então, ter o um monte registro de ele não... engrenagem, né? Ali se organizando, né? Esse conceito de Matrix também está meio que implícito aí. está também, né? Esse é um dos motivos de que a gente só acessa registro akáshico com a consciência conectada acima da 7ª dimensão. É o primeiro plano de consciência que não tem dualidade, né? E aqui, para nós, a Matrix ela compõe a 3ª e a 4ª dimensão. Então, todo o plano astral, pelo menos da Terra, é Matrix, né? E toda essa história de morrer, eu morro, eu vou pro astral e eu volto, isso é Matrix. Eu não saí, eu não fui pro céu, eu não fui para, né? A gente chama o inferno, purgatório, céu. A gente não vai, e há muito tempo que a gente não vai para nenhum lugar sequer parecido com qualquer coisa disso, né? O que a gente vai é para o astral, que é um lugar cheio de reinos, e ele é todo mental. Então, o ser humano, ele está o tempo inteiro alimentando o astral com novas informações. Então, a gente está criando novos reinos dentro do astral. Isso é complicadíssimo. Meu, pode ser que aqui nessa live tenham várias pessoas, inclusive até eu, tô até percebendo que eu posso até ter essa habilidade de fazer leitura de registro akáshico, tá ligado? É possível. Eu, assim, são poucos casos de pessoas que não conseguem, tá? O que eu tenho Hum, casos que são exemplares, né? De pessoas que tinham dificuldade, mas que resolveram confiar no processo e se entregaram ao processo. E aí eles vão abrindo isso. Porque existe uma egrégora, né, por trás desse processo. Existem seres que organizam isso. E, como eu disse antes, a primeira coisa que o registro exige da gente é essa sinceridade. É ser verdadeiro consigo mesmo, ser verdadeiro com o outro. Óbvio que existe uma compreensão de que nós não somos seres perfeitos, porque estamos na 3ª dimensão. Então, existe uma, como eu vou colocar assim, eles não chegam dizendo, não, tu não pode nunca mais mentir, tu não pode nunca mais. Não, eles vão te corrigindo, e isso é uma coisa muito amorosa, né? Então, sim, é um aprendizado. Para algumas pessoas, ele é um aprendizado mais longo. Eu tenho alunos que eles chegam lendo registros maravilhosamente, porque já fizeram isso em outras vidas, porque já liam o tarô, às vezes, o tarô, ele ajuda a abrir esses canais, né? Tarô, o baralho cigano, né? Esses jogos de adivinhação auxiliam, não é a mesma coisa, ok? Mas tanto o tarô quanto o baralho cigano, ou como outros oráculos, eles são um pequeno pedaço do campo akáshico, né? O akasha é feito por campos, então vocês têm vários campos ali dentro. Um deles é o inconsciente coletivo, outro deles é esse dos oráculos, né? Então, a gente vai acessando. Só qual é a diferença? A diferença é em que nível de consciência se acessa. Se você muito acessa bom. aqui da dualidade ou se você acessa de fora da dualidade, de fora da matrix, né? E qual seria a relação, então, do ambiente? Tipo assim, eu vou numa casa que eu tenho lá um espírito que está infernizando alguém. Você mexe, você vai ali resolver a situação? Então, pelos registros não, mas pela terapia frequencial sim, né? Na verdade, como eu trabalho com os três, eu trabalho os três integrados, né? Numa leitura que eu faço todas as 3 terapias juntas, né? Eu faço a reintegração de consciência e eu faço também, sim, essas limpezas de ambiente, todo esse processo eu consigo fazer também. Já aconteceu, assim, eu tenho histórias engraçadas, né? Eu recebi de Saint-Germain alguns símbolos para utilizar, né? E um deles era um símbolo de limpeza. E tô eu a primeira vez usando o símbolo na casa de uma cliente. E ela falou, né, que tinha acontecido algumas coisas e tal. E eu estava em casa e disse, tá, então me dá uma meia hora, eu vou fazer um desdobramento e vou fazer isso para você. E eu lembro que eu vi, daí abri uma espiral lá, abri portal, aquela coisa toda, e eu vi nessa espiral umas coisinhas brilhantes, e na hora eu pensei, nossa, parece caco de vidro. Deve ser coisa da minha cabeça, né?
capaz, caco de vidro, por quê, né? Tá, tudo bem, terminei, liguei para ela, perguntei como é que estava e tal, ela disse, não, melhorou, tá tudo ótimo, mas levei um susto tremendo, a mesa da minha sala explodiu, e eu, cacos de vidro, e aí percebendo o quanto que isso não é algo só psicológico, ou só, tipo, da imaginação, né? Porque não teria como fazer algo desse tamanho, assim à distância, como acontece, né? E aí eu descobri que eu precisava usar primeiro o outro símbolo e depois esse que eu usei primeiro, né? Assim a gente vai descobrindo algumas coisas. Eu pedi para ela desculpas pela mesa, ela disse que não precisava pagar, estava tudo certo. Mas são coisas assim, que são histórias que hoje eu acho engraçado, na época eu não achei engraçado. Hoje eu já acho que são coisas do aprendizado, né? Mas do quanto que esses símbolos são potentes, do quanto que esse trabalho ele é um trabalho potente. E ele mexe, inclusive, na matéria, né? Ele mexe, ele faz essa transformação. Para quem conhece um pouquinho aí, que está com a gente de Saint-Germain, manda um coraçãozinho roxo, porque ele merece. E eu queria te perguntar também, que teve uma pergunta legal aqui, que foi como que você teve esse primeiro contato com o Saint-Germain. E aproveitando, como que você define se não é uma coisa de loucura da minha cabeça, ou como que uma outra pessoa pode falar assim, realmente isso é uma leitura de registros acásticos, isso é uma coisa real, genuína. Qual que é? Porque entra também a neurologia, que é uma das suas áreas de conhecimento. Então, como que você trata essa parte? Então, dentro do curso a gente faz muitos treinos para conseguir diferenciar. Então, eu pego, por exemplo, uma turma, eles vão fazer trocas entre eles, de uma forma em que um grupo de pessoas lê uma única pessoa e apresenta as suas leituras. E essas leituras elas são comparadas. Para que são comparadas? Para que a pessoa que fez a leitura, ela comece a entender o que é imaginação, porque isso pode acontecer também, e o que é leitura, né? Então tem muitas coisas interessantes que acontecem, por exemplo, quando eu acesso uma leitura, eu começo a fazer a leitura da pessoa e começo a sentir uma dor no braço. E aquela dor, e aí eu começo a pensar, nossa, o que será que eu fiz que meu braço está doendo, né? E aí eu falo para a pessoa diz, não, ontem eu machuquei meu braço, assim, assim, tal, tal, tal. Então tem muitas dessas coincidências, que não são coincidências, que a gente começa então a identificar. Quando é que a dor que eu estou sentindo é minha ou da pessoa? Né? Porque isso se chama canal sinestésico. É quando você acessa a informação através da sensação. Então, dentro dos registros nós temos abertura de portal, tem oração de abertura de portal, tem permissão da egrégora, permissão dos mentores da pessoa, da egrégora pessoal também. Isso tudo faz com que essa leitura ela seja muito direcionada. Então, muitas coisas que às vezes as pessoas acham que é imaginação está dentro da leitura. E elas se dão conta disso porque elas comparam com as outras pessoas que estão fazendo a mesma leitura, né? Então, assim a gente faz uma leitura para lugar, a gente faz uma leitura para um pet, né? E a gente vai comparando essas leituras e as pessoas vão tendo essa consciência, essa autoconsciência, porque isso é uma autoconsciência, né? Então, sim, existem pessoas que podem estar imaginando, mas na prática elas vão aprendendo o que é uma coisa e o que é outra. Muito bom. Eu lembrei agora de um meme que está na internet, não sei se você já viu, que é, a pessoa passa o dia inteiro na balada, come um monte de porcaria, depois vai falar que é a espiritualidade que tá ruim, tá ligado? Né? Então, né? Como que a gente vai falar uma coisa positiva para uma pessoa dessa, né, meu? Então, isso é interessante, né? Porque eu não sou uma pessoa radical em nada, né? Eu acho que ser radical exclui muitas coisas, né? Então eu digo assim, as pessoas me perguntam, pode comer carne? Depende, quem é você? Né? Porque comer ou não comer carne vai depender de quem você é. Beber ou não beber vai depender de quem você é, né? Será que eu posso beber álcool, por exemplo? Qual é o problema do álcool, né? O álcool ele vai trazer uma alteração de consciência. Essa alteração de consciência às vezes abre muitos canais e você não vai ter controle desses canais no momento que você está fazendo isso. Então, sim, vai ter um monte de obsessor, né? Opa, ali tem canais abertos, eles se jogam para dentro. Então, se você não tem controle disso,
não tem controle da mediunidade, né? Beber muito pode ser muito problemático. Porque mais problemático é depois você limpar isso, certo? Porque se você se mantém limpo o tempo inteiro, é mais tranquilo, é mais fácil manter limpo do que ter que se limpar, do que ter que tirar o que está errado, né? Mas óbvio que a gente, eu, por exemplo, como doce, às vezes a gente bebe uma cervejinha. Eu não bebo nunca para ficar tonta de maneira alguma. Eu jamais bebo quando eu tenho, por exemplo, assim, no outro dia eu tenho atendimento para fazer. Eu não vou beber nesse dia anterior, eu vou beber 2 dias antes. Daí eu vou ficar, né, 2 dias para me limpar, pelo menos. Mas não bebo o suficiente para ficar tonta, porque é uma experiência já que eu sei que não funciona, né? Pode comer carne? Depende. Eu, por exemplo, os meus mentores espirituais mandaram eu voltar a comer carne. Porque para mim era necessário, meu corpo precisava e não havia nada, outra coisa que eu estava fazendo, que estivesse substituindo a carne no meu processo. E aí, depois de 10 anos sendo vegetariana, eu voltei a comer carne, né? Então, vai depender muito do que a pessoa precisa no seu corpo. Porque o corpo ele faz parte desse processo. Não dá pra gente fazer de conta que o corpo não existe, né? Mas é verdade, se você acha que você pode, por exemplo, num dia ser uma pessoa e só no outro dia ser espiritualizado de novo, isso é um grande engano, né? Tudo que você faz está dentro da tua espiritualidade. E isso tem que ser consciente, né? Então, no momento que eu bebo, eu tenho que estar consciente do que eu estou fazendo ao meu corpo quando eu bebo. No momento que eu como uma carne, eu tenho que estar consciente do que está acontecendo. Não dá para mentir para si mesmo, né? Nesse ponto, assim. Mas sim, eu acho que cada caso é um caso. E os registros mostram isso cada vez mais, né? Os registros mostram isso. Cada pessoa tem a sua própria história e não dá para julgar uma história por outra. Não dá. Simplesmente não tem como a gente fazer isso. E o registro, ele é absolutamente individual. Eu faço uma leitura, às vezes eu penso, nossa, que leitura fraquinha eu fiz hoje. Eu abro o olho, a pessoa está morrendo de tanto chorar, porque para ela foi tudo, né? Para ela pegou no ponto que era. Para mim não dizia nada porque não era meu, né? Então isso a gente vai aprendendo ao longo. Não dá para subestimar uma leitura de registros achando que essa leitura foi muito fraca. Essa leitura foi o que a pessoa precisava naquele momento. Ela é muito específica. Como você falou, gente, não é para prever o futuro, ela é mais para o momento atual, né? Para você se observar, para você fazer uma análise e usar esse momento para ser melhor também. Não é para você falar, ai meu Deus, eu tenho que ficar cercado porque alguém está querendo me atacar, ou, né? Para você se empoderar, se responsabilizar. E até você falou uma frase interessante também que eu coloquei lá na chamada, que não existem pessoas escolhidas. Elas se auto-escolhem, né? Elas se aceitam, elas se integram, né? Então, para fazer registros akáshicos, eu acredito que essa seja a maior premissa, é você ser bem com você mesma, né? Tudo bem, aceitar que eu tenho essa habilidade, usar ela em prol da humanidade, para eu também, né, ter estrutura para poder... E outra coisa, como é que você lida com isso? Porque quando a gente começa a trabalhar com terapias, a gente fala assim, eu vou só fazer caridade, né? Porque é uma coisa, é um dom de Deus. E aí, como é que você conseguiu fazer essa mudança para conseguir ensinar as pessoas, fazer os seus atendimentos? Não foi fácil, porque a gente é criado com muitas crenças, né, Ricardo? Muitas crenças. E houve um momento, eu lembro que sim, eu passei por um processo de doença, onde eu parei de trabalhar com terapia por 2 anos, que na verdade doença, entre aspas, foi eles chamam isso de transição do índigo para o cristal, que são 2 frequências, eu mudei de frequência, e o meu corpo sofreu demais com isso, assim, foi bem complicado. E aí eu tive que trabalhar com outras coisas, né? Eu fui trabalhar num planejamento estratégico, que era uma área também que eu gostava. Trabalhei 4 anos com isso, então nesse meio tempo eu fui fazendo a transição entre a empresa e as terapias de novo, fui voltando, né, de novo aos poucos para as terapias. Isso foi lá em 2000, né, 2004, 2005. E quando eu fui fazendo essa transição, houve um chamado muito forte para criar um curso. E eu não sabia o que era esse curso, eu só sentia que alguém dizia,
você tem que dar esse curso. Eu dizia, mas que curso? Que curso é esse que eu não sei? E começou a aparecer técnicas, né? Eu fui fazendo, e claro, eu fazia muitas coisas dentro do consultório que eu fazia na intuição, na hora surgia aquilo, eu fazia simplesmente. E aí começou o meu mentor a se manifestar. E ele botava a mão no meu ombro, eu sentia ele me tocando, e ele dizia, põe na apostila. Porque ele tinha que falar palavras rápidas, assim, para eu pegar, porque senão, né, se perdia. Então ele me passava e dizia, põe na apostila. E eu dizia, ok, vou guardar isso. Aí eu anotava tudo que eu tinha feito, né? E aí teve um momento que eu entrei numa crise violenta, eu disse assim, como que eu vou dar isso? Porque eu tenho a sensação que eu não sei o que eu vou dar, eu acho que eu não sei o suficiente para ensinar, que eu acho que é a grande dúvida das pessoas, né? E eu olhei para o lado e tinha um livro do Joshua Stone, até lembro do livro, que é Manual Completo de Ascensão. Eu olhei para aquele livro, eu tive a sensação que o livro me olhou de volta, sabe? É uma sensação muito estranha, porque tu olha para o livro, parece que ele está fazendo assim, te acenando, né? E eu peguei o livro e abri. E eu tinha recém feito a pergunta, né? Eu acho que não estou pronta. E ali, naquela página, dizia: não espere sentir-se pronto, porque talvez essa sensação nunca aconteça. Eu fechei o livro e disse: é agora eu vou fazer. Eu entendi. Meu Porque Deus! eles me mandaram mensagens assim, desse nível, né? Saint Germain foi assim. Saint Germain, os primeiros contatos que eu tive com Saint Germain foi eu tentando negar o máximo possível que ele estivesse conversando comigo. Ele conversava comigo, eu fazia assim, tipo, eu tô indo pra lá. Você transmutava o transmutador. Isso. Porque eu não conseguia confiar que fosse verdade, então eu preferia me fazer de surda, né? E aí, um dia eu estou num curso e tinha umas 40 pessoas. Eu estava fazendo a minha formação como terapeuta e eu estava de pé conversando com a minha irmã, que também fazia o curso, e de repente um rapaz atravessou o círculo, veio reto em mim, assim, e ele chegou para mim e disse assim: eu tenho uma mensagem para ti de Saint Germain. E eu, meu Deus. Tentando evitar E de aí, todo jeito, né? era algo que estava acontecendo ali naquele momento. E depois disso, outras pessoas vieram me trazer exatamente isso, né? Eu tenho Meu uma Deus. mensagem para ti de Saint Germain. E aí vinham esses fragmentos dessas mensagens, que para mim fazia muito sentido, para a pessoa não fazia sentido nenhum, porque eram coisas que estavam acontecendo na minha vida que a pessoa não sabia, né? Aquele rapaz eu nem conhecia ele. E depois, quando eu estava fazendo a apostila, outra coisa que eu disse foi: eu quero saber quem está me passando isso. E quando eu fiz essa pergunta, me veio todas essas cenas dessas pessoas me dizendo: eu tenho uma mensagem de Saint Germain para ti. E aí eu olhei para o meu computador e comecei a rir, porque eu disse assim: a minha apostila ela é toda escrita em roxo. A capa da apostila é um anjo branco no meio de uma chama roxa. Como que eu imaginei que fosse outra pessoa, que fosse outro ser? Tipo, eu havia feito tudo roxo ali, né? Tava tudo em violeta, né? A chama violeta direto. E eu ainda teimava que não era Saint Germain. E aí eu fiz as pazes com ele, como eu digo, né? Eu disse: ok, entendi. Vamos fazer as pazes. Agora a gente vai conversar. Agora a gente vai conversar. E ali começou, então, essa questão. Muito bem. Em homenagem ao Saint Germain. E ali começou, então, esse processo. E aí, sim, aí ele me passou toda a apostila. Eu tenho textos ali que hoje eu leio os textos e eu digo: nossa, isso não fui eu que escrevi. Sabe? Porque são textos que são tão pontuais também, que eu percebo que não veio da minha consciência, né? Mas ok, tudo certo. E aí eu perguntei para São Germão: ok, você me passou todo esse conhecimento, está tudo certo, como é que eu faço agora? Eu posso cobrar por isso, porque, né? Aham. Eu posso cobrar? E ele me fez uma pergunta, ele disse assim: você pretende se dedicar 100% a esse trabalho? E eu disse: sim, eu pretendo me dedicar 100% a esse trabalho. Ele disse: então você precisa cobrar, porque como você vai viver? Como você vai levar esse projeto adiante? E ele falou: eu tenho, esse projeto é maior do que você imagina. Quando ele diz isso, eu imaginava assim: ai, eu vou ser conhecida na cidade. Depois eu me dei conta que era muito maior que isso, né? Depois eu me dei conta que não tinha a ver com eu ser conhecida na cidade, tinha a ver com ser um projeto planetário, né? E a gente vai nesse crescimento que eu falo, né? Saint Germain, ele tem uma verdade dentro dele
uma amorosidade dura, como eu digo. Uma amorosidade sincera. Entende? Não, ele não tapa o sol com a peneira, ele não fica escondendo coisas, né? Então, as verdades que ele tem que dizer, ele diz mesmo. E isso, para mim, é essencial nesse trabalho. Que eu possa ser corrigida e que eu me permita ser corrigida se por acaso fizer alguma besteira. Eu sempre digo isso para eles, né? Me digam, não me deixem errar, me mostrem o caminho, me ajudem nesse caminho, né? E hoje, obviamente, depois de sei lá quantos anos faz isso, eu comecei a fazer isso em 2007, mais ou menos, que eu comecei a montar o curso. Depois de tantos anos trabalhando com isso e fazendo esse processo, óbvio que hoje eu já sei o que é certo ou errado dentro desse processo. Não sei tudo, mas dentro desse processo eu já consegui perceber, porque eu já fui corrigida muitas vezes, né? E eu sempre falo para as pessoas, como eu gostaria de, quando eu comecei, alguém ter me dito, vem por aqui, esse é o caminho, é assim que se faz, é dessa maneira que você alcança isso, né? Mas não tinha. Tive que descobrir sozinha grande parte dessa caminhada. E acho que foi essencial também para a minha própria transformação. E é isso que eu pretendo levar para as pessoas, né? É essa verdade, é esse trabalho. Para mim, ele é um trabalho planetário, sempre foi. Então, por mais que uma pessoa venha, eu tenho muitos alunos que vêm e dizem assim: eu estou fazendo o trabalho para me transformar. Eu não quero ser terapeuta, eu quero me transformar, eu quero. Ótimo, já é um grande trabalho. Mas se você quiser, além disso, se tornar terapeuta, você também pode. Fala a Só verdade, se acho que é transformar melhor. inevitável, viu? É inevitável, porque no fim das contas, quando as pessoas chegam até a gente, elas já estão aceitando essa via mística, né? Elas já estão abrindo a consciência, já estão mais abertas para entender tudo isso que a gente pode falar que é mediunidade? Não sei, é mediunidade? Você pode dizer que é mediunidade que você usa? Não, não acho que seja mediunidade. Quando eu fiz o trabalho, tem uma cidade chamada Shambhala, né, que é uma cidade etérica. Etérica é a maneira de dizer, né? Ela é uma cidade de outra dimensão. E a gente fazia um trabalho de acesso a essa cidade, que é muito parecido com acesso aos registros acásticos. E toda vez que eu chegava lá, eles diziam assim: vamos começar a nossa comunicação. Vamos encerrar esta comunicação. E eu falava, a canalização, e eles diziam, esta comunicação. Tipo, eles sempre me corrigiam quando eu falava canalização, alguma coisa assim. Eles diziam, esta comunicação. E aí um dia eu perguntei, eu disse assim, mas qual é a diferença de canalização e comunicação? Eles dizem, a canalização é quando você está lá, a sua consciência está lá, e se abre um canal para cá. A comunicação é quando você vem aqui, você está aqui, a sua consciência está aqui, e nós estamos conversando. Na verdade, o conversar deles eles injetam em você um monte de conhecimento. É um conversar assim, É você um download, absorve. é um pack do pé. Exatamente. É isso que eles chamam de comunicação. Mas eu tenho muitas dessas comunicações gravadas num canal chamado Shambhala Sul. Shambhala Sul, Ponto de Luz Shambhala Sul, acho que é. Shambhala Sul. Eu não lembro se está o Ponto de Luz junto. No Facebook está Ponto de Luz Shambhala Sul e no YouTube eu acho que é só Shambhala Sul. Que tem essas canalizações. Eu levo xingão depois. Mas essas mensagens que a gente recebia e que ali também faz parte também muito desse processo, que é esse processo que eu chamo assim de missão de vida, né? Porque não é uma missão individual, né? Não é a minha missão. Não. E o pessoal Não tá é querendo saber, cara, em como é que faz para entrar no teu curso, onde que a pessoa inscreve, tem um voucher de desconto aí para quem viu a live, como que a gente faz para esse então, pessoal? dá para a gente pensar nisso, sim. Eu tenho pessoal, porque eu não consigo lidar com tudo, né? Depois de muito tempo apanhando, como eu digo, eu aprendi que eu não consigo fazer tudo sozinha. Ela tá desesperada aqui. Tá bom, tá bom. E eu aprendi que eu não consigo fazer tudo sozinha. Então tem uma equipe que trabalha com essa parte, que responde essas perguntas, né? Eu vou deixar um link, eu acho, lá na minha bio. Deve estar lá já, se o pessoal da equipe estiver por aí, por favor.
já coloco o link na minha bio, para o pessoal poder entrar e poder ter essas informações, né? A gente vai fazer agora um workshop, eu não lembro o dia, desculpe, não trouxe o dia certo aqui do Tudo workshop. bem, é mais um motivo para seguir a Karen, gente. Clica aqui em Isso, cima, mais um ó, motivo para seguir. segue a Karen, porque assim vocês vão sabendo quando ela compartilhar a divulgação do curso que ela está fazendo, do workshop, né? Temos um Isso, grupo no Telegram também, que você gosta bastante de lá, não é isso? isso. É, pô, tem muitas E, formas da gente conectar aí, não precisa ser leitor de registro acástico ainda não para falar com ela, mas se você tiver aí, ó, exato. pelo menos a dúvida, o desejo já é boa parte do caminho, né? Porque começa aí, né? Verdade, verdade. Eu sempre acho que o registro, o sistema frequencial, na verdade, e uma das minhas chamadas sempre é assim, né? Deixe de ser um buscador e venha ser mestre de si mesmo, né? Porque eu acho que é uma grande diferença quando você está buscando e você busca tudo ao mesmo tempo e você quer tudo ao mesmo tempo, mas você ainda não definiu uma trajetória, né? E quando você já definiu essa trajetória e você já sabe o que você quer e quem você é. Esse é o mestre de si mesmo. Aí o próximo passo é tornar-se mestre mesmo, né? Aí são outros caminhos, né? Mas eu acho que o tornar-se mestre de si mesmo, autorresponsável, né? Pelo seu caminho, entender que você pode determinar o seu destino, que você pode determinar como que a sua vida vai se realizar, é fundamental. Então, essa história, né, do cobrar e tudo mais, eu tenho uma missão que eu tenho que viajar para alguns lugares, né? Eu tenho que ir a alguns lugares fazer liberações. Eu fui a Canela, final de semana foi lindo, foi lindo, foi lindo, porque a gente liberou muitas questões que estão relacionadas principalmente aos povos originais, né, da Terra. Muitas almas presas, muito ritual feito, muita coisa errada, né, que a gente foi liberar. E que agora, por exemplo, a gente vai para Minas, depois a gente vai para Machu Picchu, depois a gente vai para o Egito, depois a gente vai para Monte Shasta, né? E para isso tem que entrar dinheiro, porque como eu vou pagar por isso, entende? Então, assim, quando o pessoal fala, é errado cobrar, ok, mas como eu faço o trabalho que me deram para fazer, que a minha egrégora passou para eu fazer, né? Então, existe sim muito preconceito quanto a isso. E a outra coisa sobre o que você perguntou sobre cobrar é que o universo ele é absurdamente abundante. E hoje nós vivemos num país, num planeta praticamente, que vive e que se relaciona através do dinheiro, porque o dinheiro é necessário. Eu não dou ao dinheiro o poder que as pessoas dão. Eu acho que o dinheiro é uma ferramenta e ponto final, né? Então, assim, eu prefiro colocar no dinheiro gratidão. E eu, quando eu posso expressar a minha gratidão, eu expresso a minha gratidão também através do dinheiro, ou seja, reconhecendo o trabalho de alguém, auxiliando em algum processo, né? Auxiliando. Tem tantos grupos que fazem trabalhos de resgate, né? De pessoas em situações delicadas, que se pode ajudar e que eu ajudo nesse processo também, porque não posso estar em todos os lugares ao mesmo tempo, né? Então, quando eu não posso estar e eu posso auxiliar dessa maneira, eu auxilio também dessa maneira. Eu acho que ele é uma ferramenta fantástica. Não podemos dar ao dinheiro esse poder distorcido que as pessoas dão. Esse que é o problema. A gente dá para o dinheiro um status de maldade, de coisa errada, quando na verdade é a gente que está dando. Ele não tem isso dele mesmo, né? É a gente que precisa transformar, então. Qual é a realidade que a gente quer, né? Muito bom. Eu tinha mais uma pergunta, eu posso fazer? Já estamos dando tempo aqui, não sei se você tem mais tempo aí na sua agenda, mas olha, depois de você fazer tanto trabalho espiritual, mexer com várias coisas aí que às vezes não ficam muito felizes que você está fazendo, né? Então, Às como que vezes você, não. quais são o que você recebe de rebote aí? Como que você lida com esse rebote? Então, eu já tive ataque, sim, é verdade. Faz bastante tempo que eu não recebo, e graças a Deus, né? Eu me lembro de uma vez que eu saí de casa, eu fui fazer uma cirurgia. E a minha casa ela é selada, né? Eu tenho uma oração, eu tenho a egrégora de Miguel Arcanjo, né? Faz todo um processo de selamento da minha casa para não ter problema, para eu poder dormir tranquila, né? E tudo mais. E eu me lembro que eu fiz a cirurgia, eu fui para casa da minha irmã.
E eu fiquei 20 dias na casa da minha irmã, sem vir em casa. Levei gato, levei tudo, né? Quando eu cheguei em casa, gente, que susto, minha casa tinha sido invadida. Porque eu não fui fazendo, né, o selamento à distância, desliguei, né? Não. Fui cuidar de mim, né? E deixei a minha casa à mercê. Gente, quando eu cheguei, ela tinha sido invadida. Era muito estranho, porque assim, ó, ela tinha bichos de todos os tipos. Mariposas, marimbondos, tinham feito casa dentro de casa, mosquitinhos de todos os tipos. Era uma coisa muito absurda, assim, porque as paredes estavam tomadas de bicho. E a gente sabe que quando isso acontece, é porque tem também a invasão espiritual, né? E aí a gente começou a fazer um processo de limpeza. Nossa, levei 3 meses para deixar minha casa como ela tinha que ser, né? Agora eu já não tenho mais, já está limpinha de novo. Mas isso acontece. E já teve coisas piores, né? Já teve coisas piores. Quando isso acontece, que eu percebo que me afetou de alguma forma, é óbvio que eu peço ajuda, porque eu acho que nós não somos sozinhos no mundo, e é bom que nós não sejamos sozinhos no mundo, né? Então eu sempre tenho algumas pessoas com quem eu posso contar para fazer esses processos. E muitas vezes, em muitas ocasiões, os meus próprios alunos ajudaram nesse processo. Por quê? Porque ou você é uma pessoa que você canaliza muita energia sozinha, ou você tem um grupo grande que juntos canalizam muita energia. Entende? Então, assim, se você não tem essa pessoa que canaliza muita energia e consegue resolver os seus problemas, você vai ter que contar com um grupo que juntos canalizam muita energia. E esse é o conceito, por exemplo, da apometria, né? Do espiritismo, né? Dos grupos espíritas, trabalham com isso. A própria Umbanda, né? Trabalha com grupos para poder ancorar a egrégora, ancorar os seres que ali estão. Então, é um conceito que eu digo assim, que é um conceito de humildade que a gente precisa ter, né? Nós estamos aqui e nós precisamos também de ajuda. Então, quando acontece alguma coisa, eu busco ajuda. O que acontece agora? Faz uns 4 anos, talvez, que eu não recebo nenhum ataque, né? Talvez mais. Ou não sinto esses ataques, né? Não me pega, por exemplo. Por quê? Porque eu tenho conseguido manter a energia equilibrada, né? O trabalho Hum. tem que ser feito de forma constante, isso faz com que a energia comece a ficar sempre equilibrada. Né? Então, qualquer questão, o último grande ataque que eu tive foi um acesso de raiva que eu tive, e na hora, eles me provocaram o acesso de raiva e eles aproveitaram para me atacar. E foi um ataque grande. E eu me dei conta na hora, assim, porque o meu mentor, ele botou a mão no meu ombro e disse, não entra nessa vibe. E eu disse, pronto, né, já foi. Eu disse para ele, tarde demais, já entrei. E aí, e aí foi, nesse momento eu senti esse ataque, né? Eles fizeram uma provocação, eles vieram, fizeram uma provocação, eu me irritei na hora, e nessa irritação eles conseguiram atacar. Então é isso que a gente diz, vigiai, vigiai, vigiai. Aprendizado de vida, né? Independente se você é terapeuta, se você é cético, existem Isso, aí algumas leis que vão funcionar, independente se você acredita ou não. E exato. caso as pessoas não estejam prontas, né, próximas de um mentor, não tenham contato ainda com o teu curso, né, que não saibam aí de se proteger, o que dá para você fazer é proteger o seu ambiente interno, né, seus pensamentos, né, que é Exatamente. Então, assim, a rede integrativa, pessoal, surgiu para que seja esse ponto seguro, porto seguro para vocês. Então, quem quiser participar, né, ter uma consulta com a Karen individual e quiser aproveitar essa nossa parceria, manda uma mensagem lá para o meu Instagram pessoal ou para o Instagram da Karen, que a gente vai instruir vocês direitinho como é que faz para aproveitar esse voucher aí de desconto com a gente. Gente, Perfeito. eu vou finalizando por aqui, mas eu gostaria muito de marcar novamente uma nova conversa para vocês terem todas as dúvidas respondidas, porque não dá para a gente responder tudo aqui em uma horinha de conversa. Mas vai ficar gravado, se vocês quiserem ver, vai estar lá no canal do YouTube da Rede Integrativa, e vocês também podem entrar no grupo VIP para não perder nenhuma informação que a gente compartilha, porque sempre pensamos numa saúde integral. Então, Karen, gratidão por se permitir aí, né, trazer esse conteúdo transcendental, que é de importância muito boa para a nossa saúde mental, corporal, espiritual, né, vemos assim de forma holística. Bem-vinda sempre. Obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui.
E reforço o convite para participar da rede integrativa, né? E qualquer dúvida que vocês tenham, podem entrar em contato. Eu estou disponível ali no meu Instagram, é tranquilo, tá? Muito Então, bom. gratidão por esse convite, gratidão por vocês que vieram. E a gente se vê, né? Talvez no sistema frequencial Anjo Humano.